Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. No painel de bordo da economia portuguesa, a luz amarela intermitente do déficit mudou de cor em setembro para um vermelho carregado, o desequilíbrio das contas aumentou, o déficit de 9% fez soar os alarmes no gabinete de Vítor Gaspar. Os últimos 3 meses do ano, já passaram praticamente 2, são cruciais. Mas já é certo, o Governo vai chumbar no teste. Ao bom aluno não tem chegado parecê-lo. A política económica, a greve geral e também a visita de Angela Merkel a Portugal são os temas desta Comissão Executiva. São convidados desta edição António Gomes Mota, Vítor Gonçalves e Diogo da Silveira. Já vamos ao debate. Para já dou-lhe conta de que o Banco de Portugal prevê uma recessão de 1,6% em 2013, acima da previsão do Governo, que aponta para uma queda do PIB de 1%. Todas as projeções do boletim de outono da instituição liderada por Carlos Costa pioraram em relação ao boletim de verão. As novas medidas de austeridade apresentadas pelo Governo para 2013 levaram o Banco de Portugal a fazer uma revisão para pior de quase todos os indicadores macroeconómicos no próximo ano. Segundo o boletim de outono, a recessão em 2013 será de 1,6% do PIB, acima da previsão do Governo, que aponta para uma contração de 1%. No último boletim de verão, o Banco de Portugal tinha projetado que o país ia estagnar em 2013. Para este ano, mantém-se a previsão de uma queda de 3% do PIB. A instituição liderada por Carlos Costa justifica a revisão em alta para 2013 com o facto de a acentuada contração da procura interna ser apenas parcialmente compensada pela evolução positiva da procura externa. Ainda assim, o Banco de Portugal alerta que a atual projeção está condicionada por elevados graus de incerteza em relação ao impacto das medidas de política económica e à reação dos agentes económicos perante essas mesmas medidas de austeridade. Por isso mesmo, as quedas previstas pelo boletim de outono para 2013 em relação ao consumo privado, consumo público e investimento são mais acentuadas do que as projeções anteriores do boletim de verão. As exportações vão continuar a crescer. A previsão é de um aumento de 5% no próximo ano, número que fica 2 pontos percentuais abaixo da previsão anterior do Banco de Portugal. Já as importações vão recuar mais do que o esperado por Carlos Costa no verão. O boletim de outono prevê agora uma queda de 2,3% na entrada de bens em Portugal, o que quer dizer que o déficit externo ficará neutro este ano e excedentário em 2013. A balança corrente e de capital passa de um peso de 0,2% do PIB em 2012 para 4% no próximo ano. Perante todos os condicionalismos da economia portuguesa, a instituição liderada por Carlos Costa deixa ainda um aviso. Um ajustamento que contribua para o crescimento da economia é inadiável. O primeiro tema desta Comissão Executiva, António Gomes Mota, normalmente quando todos os alunos tiram más notas, os professores também têm alguma culpa. Os países que aplicaram este programa estão todos a viver uma situação de maior recessão, de incapacidade de dar a volta à economia. É preciso rever este programa? Provavelmente sim, e sobretudo se nós o contextualizarmos na própria evolução da Europa. Perdão, uma das coisas que tem, passado, de forma um bocadinho mais secundária nestas notícias sobre a crise e sobre a evolução das economias, é o que está a acontecer à Europa no seu conjunto. Mesmo descontando estes países da Europa do Sul, que estão, obviamente, numa situação mais complicada, a Europa, no seu conjunto, tem também um seríssimo problema de crescimento. Ainda recentemente, há alguns dias, foram publicadas as previsões da Comissão Europeia, as chamadas previsões de outono, e, de facto, é desolador o panorama que traça para, por exemplo, o próximo ano. Nós vemos, apenas para ilustrar, com um pequeno exemplo, vemos o caso da Alemanha, que depois de um crescimento pujante em 2011, na ordem dos 3%, vai crescer abaixo de 1% este ano, em 2012, e a previsão é exatamente a mesma para o próximo ano. Portanto, aquilo que era muitas vezes designado o motor da Europa, também está claramente a gripar. O que significa que, independentemente daquilo que é o problema mais delicado, mais sensível das dívidas soberanas aqui na Europa do Sul, a Europa, no seu conjunto, tem um problema seríssimo de crescimento. Isto para nós, obviamente, é muito complicado porque nós temos um grau de dependência em termos daquilo que são as nossas relações com o exterior dessa mesma Europa.
Basta recordar que só a Espanha e a Alemanha representam cerca de 40% do nosso destino de exportações. Se no caso da Espanha as previsões para o próximo ano apontam para uma redução do PIB e no caso da Alemanha, como eu referi, o crescimento vai ser totalmente anémico, a Europa em si mesmo não só, enfim, não criou ainda as condições, e poderemos já falar disso a seguir, para debelar ou começar a debelar esta crise das dívidas soberanas, como do ponto de vista macro e do ponto de vista da realidade económica, não também tem condições para ajudar à recuperação destes países. E, portanto, o cenário é relativamente negativo e repito, quer dizer, a resposta e a solução tem que ser um problema europeu no seu conjunto e depois, obviamente, com medidas específicas de apoio a estes países da Europa do Sul. Então, Gonçalves, o déficit atingiu 9% em setembro, é este o valor que está em cima da mesa. Em 3 meses, praticamente já passaram de 1,5%. Estamos em meados de novembro. Pelos dados que existem, não há de facto uma grande alteração. É preciso encontrar receitas extraordinárias, eventualmente. A questão é, o Governo não vai atingir esta meta. E há aqui um fenómeno que me parece importante do ponto de vista psicológico dos portugueses, que é, depois deste esforço que foi feito, a meta do déficit alargou-se relativamente ao objetivo. A questão é, e nos próximos anos, em que os objetivos são extraordinariamente bem mais intensos, bem mais fortes? Como é que é possível gerir estas expectativas? Pois, o que acaba de referir, penso que é talvez um dos aspectos mais importantes, na medida em que condiciona muita disponibilidade das pessoas para aderirem a este processo. Aderirem, eu não diria de boa vontade, mas com disponibilidade para este processo de ajustamento, porque muitas pessoas veem que os sacrifícios que estão a sentir na pele não estão a dar os resultados do ponto de vista do país que eram anunciados. E há evidências até objetivas que existem muitas pessoas e instituições que provavelmente não estão já a contribuir como deveriam contribuir. Quando digo isto, refiro-me aos dados que começam a existir sobre o aumento da evasão fiscal. Porque, como é sabido e variadíssimas vezes repetido, e bem estudado, quando o nível dos impostos atinge um limite considerado já bastante elevado, a propensão para a fuga ao pagamento dos impostos aumenta, e não é em Portugal, em muitos países isso tem acontecido. Nós estamos numa situação em que a diminuição da carga fiscal começa a acontecer e é um dos fatores explicativos. Ainda ontem, quando foi apresentado o relatório do Banco de Portugal, está referido nesse relatório isso explicitamente. O aumento da fuga ao fisco, e isso é algo que nos deve preocupar, porque, obviamente, que as notícias que nós temos, que são públicas, é que, a nível da Direção-Geral dos Impostos, agora tem outro nome, Autoridade Tributária, continua a haver um reforço, uma vontade de aumentar o número de inspectores, etc. Aumentar a força, digamos, repressiva e controladora a nível da máquina fiscal e, obviamente, que deve continuar a fortalecer-se essa máquina. Mas isso também é indiciador porque cada vez há maior tendência para fugir. E há já os dados objetivos que essa fuga está a acontecer. Ora, isso compromete seriamente as receitas que são expectáveis. Isto é, nós temos um problema com a diminuição do PIB, com a diminuição da economia, nós vamos ter menos receitas fiscais em termos objetivos. Por outro lado, se há uma maior fuga ao fisco, ainda pior em termos de receitas. Isso é algo que normalmente tende a ser um efeito de bola de neve, quer dizer, que cada vez há mais fuga, as pessoas veem, ou há instituições que veem que compensa a fuga, porque apesar de aqueles que conseguem fugir sentem-se premiados, e que temos na bola de neve e a fuga aumenta.
Diogo, ontem na reunião de concertação social com a Troika, com os elementos da Troika, patrões e sindicatos estavam unidos numa questão que é, existe praticamente um autismo destes elementos que estão cá, que obviamente são técnicos e estão a implementar um plano que lhes é definido nos headquarters das referidas instituições, mas existe quase um autismo relativamente àquilo que são os efeitos do programa, que não estão a funcionar, mas que ninguém parece querer ver que não estão a funcionar, nomeadamente ao nível da Troika e eventualmente ao nível do Governo. Efetivamente, perdão, é a sensação que dá, pela positiva, o que é dito é que os elementos da Troika que escutam, que ouvem, mas pelo menos até agora não deram sinais de entender e de incorporar nos comentários e nas decisões aquilo que estão a ouvir, não é? Portanto, pelo menos desse ponto de vista, a gestão das expectativas não tem sido a melhor, porque a pessoa, quando é ouvida, tem a expectativa que depois isso sirva de exemplo e de reflexão. Eu, ligado a isso, ouvi ontem, também, o António também estava presente, ouvi ontem o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro falar na Conferência da Ordem dos Economistas e dizia, e a mensagem era de dizer esta crise estava latente e os elementos recentes só a puseram a nu, vamos dizer assim. Depois pensei, vamos tentar fazer algum paralelismo com outros países e fez esta semana 6 meses que o François Hollande chegou ao governo, chegou à presidência da República em França, com o discurso que todos nos animou aqui muito, basta de austeridade, vamos pensar no crescimento. E ele teve, portanto, ontem uma conferência de imprensa aberta, em que estão presentes todos os jornalistas. É uma tradição em França desde 1958, o de Gaulle iniciou, ao fim de 6 meses, uma conferência de imprensa em que se faz um ponto da situação. E eu tentei fazer a leitura dessa conferência de imprensa, fazendo o paralelismo com Portugal. E então, ele deve ter falado com o engenheiro Carlos Moedas, porque ele dizia também que isto não era uma crise, estávamos a viver, era uma mudança de mundo. Portanto, é interessante ver que num país de outra dimensão e que não está ainda a sofrer tanto como nós, há na parte da constatação, e aí estamos na parte do ouvir, na parte da constatação, pontos comuns. De resto, devo dizer que a oposição, o grande comentário que fez em relação à intervenção dele é que parecia um presidente observador mais do que um presidente que decidia. Outros aspectos que ele disse que me pareceram interessantes para fazer a ligação com Portugal. Temos de procurar o crescimento fora das nossas fronteiras. Nós, em Portugal, estamos à procura do crescimento, nomeadamente em França, que é um dos países, o terceiro país para o qual nós mais exportamos. Mas eles agora, em França, também estão à procura de exportar de outros países. Lembrou-me aquela história que o povo diz, em caso de guerra mundial vou para o estrangeiro. Portanto, fiquei preocupado. Depois ele falou dos números do desemprego. O desemprego em França também já atingiu 10%, o que em França dá logo 3 milhões de pessoas. Só em setembro foram mais 47 mil desempregados. Portanto, realmente uma situação difícil, e não só a nossa situação portuguesa, mas também a situação em França. Em França estima-se que é preciso mais ou menos um ponto e meio de crescimento para poder criar emprego. Como estão claramente abaixo, e como o António referiu, as previsões de crescimento em França são ligeiramente melhores que as da Alemanha, mas também não são. Menos. Ainda menos. A previsão para o próximo ano em França é 0,4%. 0,4%. Portanto, também não vamos conseguir por aí criar emprego. Então, tiveram uma atitude, um aspecto que eu acho que poderia ser interessante também para Portugal, foi, logo de início, encomendaram um estudo e uma reflexão sobre como relançar a competitividade da França no mercado. E saíram 22 propostas. Eu partilhava só aqui 4 para ver que paralelismo é que podemos fazer com Portugal, e em tudo não podemos fazer. Mas eu achei muito interessante a primeira. A primeira proposta foi uma proposta de estabilidade, foi não mudar, não retirar o conjunto de programas de incentivos que já existem. Achei interessantíssimo, em vez de a primeira proposta ser vamos apagar, fazer de novo, não, vamos para já deixar continuar a atuar aquilo que funciona. Achei interessantíssimo que a primeira proposta fosse, das 22, fosse nesse sentido.
A segunda, que é uma proposta que tem um caráter quase um pouco alemão. A segunda proposta do relatório é que em todas as grandes empresas, e em França a grande empresa é a partir de 5 mil empregados, 5 mil trabalhadores, haja nos conselhos de administração representantes dos trabalhadores. Algo que já existe de forma regular na Alemanha. Então, a segunda grande proposta em França, vamos envolver os trabalhadores na gestão ao mais alto nível das empresas. Terceira proposta, só vou falar das 4 principais. Terceira proposta, vamos agregar o conjunto de institutos que fazem previsões em França para ver se há uma visão agregada e se há uma visão clara do que pode ser o nosso futuro, para influenciar, para orientar a política. É claramente algo que eu acho que poderia fazer sentido em Portugal. E, finalmente, queria acabar com a quarta proposta, porque a quarta proposta toca na TSU, que aqui foi muito falada, pois em França, a quarta das 22 propostas é exatamente propondo um choque por redução das contribuições à TSU, um choque que em França, o relatório que é feito por um antigo presidente dos caminhos de ferro franceses, Louis Gallois, um choque de 30 mil milhões com redução da taxa de contribuição, quer por parte das empresas, quer por parte dos trabalhadores. E aí, obviamente, uma diferença fundamental com a proposta que nós tivemos em cima da mesa. Ele propõe que esses 30 mil milhões sejam conseguidos 2/3 através da redução da contribuição da parte empresarial, empregador, e 1/3 da parte do colaborador. E propõe financiar de forma similar à forma como se tinha de resto falado aqui em Portugal, 2/3 do financiamento seria por via de um aumento de outro tipo de impostos e 1/3 por via da redução da despesa. Portanto, eu deixo aqui estas notas, pode ser que se possa fazer algum paralelismo com Portugal. Diogo, deixa-me ser completamente irónico, mas para além dessas 4 propostas, há alguma que mexa de facto na competitividade da economia francesa? Porque, obviamente, olhamos para essa, talvez com maior impacto, a TSU, mas depois, obviamente, o orçamento francês está absolutamente desequilibrado. Como é que é possível ir buscar 30 bis à economia francesa e injetá-la na economia? Pois, com certeza, isso foi exatamente esse tipo de perguntas às quais depois o François Hollande teve de responder, que estas conferências de imprensa depois dão direito a resposta fica para a próxima conferência daqui a 6 meses. Com certeza, e para quem ler o relatório detalhado, foi parte da resposta dele. António Gomes Mota, é curioso porque um destes dias dei de caras com um jornal de 1976 e a Sacraner dizia na altura que não é possível mais austeridade se não houver uma estratégia de crescimento para a economia portuguesa. Os trabalhadores, ou a classe operária, como se dizia, nesses tempos mais quentes, eventualmente, do que hoje, não vão aceitar mais medidas de austeridade. É curioso que estamos exatamente na mesma, a vida é uma ironia. É preciso, toda a gente fala dessa estratégia de relançamento da economia, mas a questão é, não vemos nada relativamente a isso. Como é que era possível fazer pequenas iniciativas, pequenos passos para poder fazer relançar a economia? Nós não vemos nada porque, desde logo, é difícil ver alguma coisa, não é? Sobretudo quando não há. Mas, repare, eu acho que fala-se muito de medidas de relançamento, de competitividade. Seguramente que há várias coisas que porventura, podem ser estudadas, de medidas um bocadinho mais cirúrgicas, mas a grande questão, penso eu, e o grande debate, que é um debate português e que cada vez mais, espero eu, passa a ser um debate europeu, a grande questão é que não é possível ter um conjunto de medidas de relançamento da economia e de crescimento sem ter meios financeiros para fazer isso. E o ter meios financeiros significa que a maneira como nós olhamos para o déficit e para a redução do déficit tem que passar a ser outra. Quer dizer, não é possível ter estas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, haver esta pressão violentíssima, sobretudo nestes países da Europa do Sul, que estão numa situação orçamental mais difícil, de brutal redução do déficit, com medidas associadas de rendimento disponível, sobre o rendimento disponível das pessoas, que o quebra muito significativamente, e ter, ao mesmo tempo, medidas de relançamento económico. É muito complicado. E, portanto, o debate que urge fazer é que a única forma de criarmos aqui alguma almofada, alguma margem que nos permita dar outro tipo de estímulos à economia é suavizar o caminho. Ou seja, nós reavaliarmos a trajetória descendente do déficit e, de facto, as economias terem mais tempo, o que significa, apesar de tudo, que o conjunto de medidas de austeridade terá também um andamento mais suave e que permite libertar alguns meios que permitam financiar medidas de relançamento e de crescimento económico.
As duas coisas ao mesmo tempo, repito, são de todo impossível. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo nesta Comissão Executiva. Na segunda parte vamos falar também da greve geral desta quarta-feira e, obviamente, do relançamento da economia, continuar a falar sobre o relançamento da economia e da visita de Angela Merkel a Portugal nesta segunda-feira. Breve pausa na Comissão Executiva, regressamos num minuto. Até já.